curioso nós estarmos hoje a refletir sobre estas questões, quase um século, não é? Após as primeiras vozes das feministas portuguesas terem falado tão veemente do direito ao voto como uma questão crucial, do direito à educação, do direito ao emprego. Todas essas vozes tiveram um silenciamento enorme, houve um silêncio, houve um apagão de memória durante cerca de meio século. Quando as mulheres chegam ao 25 de Abril e saem para a rua e falam nas primeiras assembleias e votam, efetivamente, em liberdade, elas não tinham a memória de que outras mulheres, meio século antes, tinham lutado pelo direito ao voto, pelo direito à educação, pelo direito ao emprego. Então, uma das questões fundamentais que penso que nós mulheres temos que refletir é porque é que houve este apagão de memória, porque é que houve este silenciamento tão grande durante tantos anos, que fez com que realmente os feminismos em Portugal acabassem por ter as suas fragilidades, porque quando não há memória, quando nós não sabemos o que é que a nossa história, ou o que é que a história das mulheres, ou o que é que as mulheres fizeram na história pelos seus direitos, nós não tendo essa memória histórica, não temos consciência dos nossos próprios direitos. Sra. Professora, terá sido só culpa do Estado Novo? Não, não só. Aliás, como a Manuela Tavares é uma investigadora também nessa área, há aqui também algumas responsabilidades por parte da esquerda portuguesa e por parte de alguns setores ditos progressistas, mas que têm um ethos muito masculino e não têm um respeito pelas vozes das mulheres. Ainda hoje nós podemos notar essa falta de respeito e o oscurantismo do Estado salazarista, do fascismo, aliado a um masculinismo da forma de estar de alguns setores progressistas da sociedade portuguesa, mais recentemente ou também mais historicamente, tem levado à consideração até, como eu ouvi nos anos 70, nos anos 80, que em Portugal nunca houve movimento feminista ou não há movimento feminista. E isso tem passado na boca de pessoas que têm algumas responsabilidades, quer do ponto de vista teórico, do ponto de vista científico, e tem-nos cabido a nós o esforço de mostrar que, quer até na oposição, quer depois de 25 de Abril, as feministas estiveram aí, lutaram, puseram as reivindicações das mulheres e dos direitos das mulheres em cima da mesa para conseguirmos chegar ao momento em que, neste momento, jovens e menos jovens estamos na sociedade portuguesa. Às vezes sem sequer nos darmos conta das conquistas, como dizia exatamente. Eu ia acrescentar que às vezes esta falta de perceber verdadeiramente a ideia que estão a colocar a mulher na posição do outro é um problema que não é só um problema da mulher na sociedade, é um problema que já foi dos negros, que já foi dos escravos, que já foi e que foi sempre batalhada da mesma forma. Quer dizer, mas aquilo que a mim às vezes aquilo que eu não percebo às vezes é porque é que há muitas mulheres ainda que não percebem a necessidade de defender o direito a serem ouvidas, a serem consideradas da mesma forma que os homens. Portanto, eu gostava de falar de 3 mulheres que tiveram precisamente esta posição de dizer alto, vamos falar, queremos ser ouvidas, de que saberão falar muito melhor do que qualquer outra pessoa. Ficaram conhecidas pelas 3 Marias, porque escreveram as novas cartas portuguesas. Parece-me que é um marco importante na história dos feminismos em Portugal. Que livro foi este? O que é que ele provocou? Porquê é que estas 3 mulheres foram parar ao tribunal? O que é que aconteceu exatamente? Eu acho que nós temos que retomar o contexto histórico da época, não é? Nós estávamos num regime de ditadura, uma sociedade extremamente conservadora, com um moralismo seródio, não é? A recordar que, por exemplo, nos anos 60, a carta a uma jovem portuguesa na Universidade de Coimbra causou uma celeuma enorme, só porque punha em causa determinadas formas de relacionamento entre rapazes e raparigas. E, portanto, nós estamos neste contexto e surge realmente um livro que entra em ruptura com todo esse moralismo, não é? E que, ele sai em que ano? Em 72. E que valoriza precisamente a sexualidade feminina,
Coloca 3 mulheres a falar de si próprias, do seu corpo, de novas formas de estar. O livro é apreendido pela PIDE, as 3 autoras, a Maria Veiga da Costa, a Maria Teresa Horta e a Maria Isabel Barreno, são levadas a várias sessões de tribunal. Há um percurso extremamente interessante de solidariedade feminista internacional. Depois deste, há um outro momento na história dos feminismos em Portugal que me parece absolutamente marcante, que é a história da manifestação no Parque Eduardo VII. Sra. Professora Maria Eugênia Magalhães, o que é que aconteceu para aquela manifestação correr daquela forma? Nesse contexto, os grupos feministas e as mulheres feministas pensaram também que poderiam ter direito a fazer ouvir a sua voz e a fazer ouvir as suas reivindicações e marcaram para dia 13 de janeiro uma manifestação no Parque Eduardo VII. Como eu disse há pouco, o 25 de Abril foi também, apesar de ter sido uma revolução maravilhosa e um momento de libertação na sociedade portuguesa, foi uma época muito masculina. E eu também trabalho isso na minha tese de mestrado. Todo o ethos, toda a cultura daquela esquerda, daquela forma de estar, é da masculinidade hegemónica, da virilidade popular também, é verdade, de massas, mas sem haver espaço para outras formas de expressão, para o colorido das reivindicações alternativas, para o colorido das sexualidades, não havia espaço para isso. Quando a manifestação ficou marcada, estava preparado o que é hoje algo bastante habitual e que já era habitual noutros países do mundo, que é a expressão na rua, como acontece, por exemplo, na Marcha do Pride, na Marcha LGBT, nas marchas feministas, na Marcha Mundial das Mulheres, formas de expressar as reivindicações que não aquela forma marcial, de militar, de todos em uníssono cantar a mesma palavra de ordem. E tinha-se pensado queimar alguns símbolos sexistas, alguns símbolos machistas e, efetivamente, mostrar a opressão das mulheres. Há uma jornalista que publica no Expresso um artigo em que afirma que no Parque Eduardo VII se vai fazer striptease e isto aliado a um contexto, como eu disse, bastante masculino, não é só o facto de ser revolucionário, é o facto de ter este cariz. E as mulheres são completamente impedidas de aceder ao Parque Eduardo VII. Ele é completamente invadido por grupos de homens, como as imagens mostraram, e elas são invadidas e são atacadas. Eu termino com um excerto do discurso de abertura de Alina Guimarães no 2º Congresso Feminista, em 1928, em Lisboa. Dizia ela: às reivindicações das feministas opõem os seus adversários um conselho irónico, sempre o mesmo: que vão cozer meias. Nós não nos recusamos a cozer meias, mas para o único fim da nossa vida achamos pouco. Que diriam os homens se o consertar calçado lhes fosse indicado como uma única missão na terra? E de resto, sendo socialmente necessário que as meias sejam cozidas, há razão para humilhar as que o fazem? Até para a semana.